Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num indicador que é crucial no mercado de ações, mas que, olha, muita gente acaba deixando de lado: o free float. Entender esse conceito é um passo gigante para tomar decisões mais espertas, porque ele diz muito sobre a liquidez e a governança de uma empresa. Vamos nessa? E aí, quem já não passou por isso? A pessoa vai lá, tenta comprar uma ação e a ordem simplesmente não executa. Ou então tenta vender e parece que não tem comprador na outra ponta. Essa dificuldade, sabe, essa falta de agilidade para negociar, pois é, muitas vezes tem uma explicação bem clara. E a resposta está justamente no indicador que a gente vai desvendar hoje, o tal do free float. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai definir o que é o free float. Depois, vamos aprender a calcular e entender os números. Em seguida, por que isso realmente importa para os investimentos? Qual o impacto direto na liquidez, como a própria bolsa enxerga isso com seu índice e, para fechar, um resumo com lições práticas. Uma jornada completa para dominar o assunto de vez. Bora para a primeira parte, então. O que é free float? Vamos desvendar esse conceito que é a base para todo o resto do nosso papo. Bom, de forma bem direta, free float são as ações que estão, digamos, soltas no mercado. Pensa assim, do bolo total de ações de uma empresa, tem uma fatia bem grande que pertence aos controladores, aos donos, certo? Outra fatia pode estar em tesouraria, que são ações que a própria empresa recomprou e está guardando. O que sobra desse bolo? Aquela parte que está ali, na mesa, para qualquer investidor negociar livremente, isso é o free float. E a coisa é tão séria que a nossa bolsa, a B3, tem até uma regra para isso. Para as empresas que querem fazer parte dos segmentos mais top de governança, como novo mercado, nível 1, nível 2, é obrigatório manter no mínimo 25% das suas ações em free float. Isso é uma garantia, sabe? Garante o nível mínimo de negociação e acaba protegendo quem investe. Certo, vamos para a segunda parte, calculando os números. Agora que a gente já sabe o que é, tá na hora de colocar a mão na massa. Porque saber como encontrar esse número dá o poder da análise para o investidor. O cálculo, na verdade, é bem tranquilo. Primeiro a gente pega o total de ações que a empresa já emitiu. Depois a gente tira a parte que não está disponível para negociação, ou seja, as ações dos controladores e aquelas em tesouraria. O que sobra é o que o mercado chama de ações em circulação. Aí é só fazer uma continha, divide esse número pelo total de ações e multiplica por 100. Pronto, tá aí a porcentagem do free float. Moleza. E onde achar esses números todos? A informação é pública, pessoal. A dica de ouro é ir direto na fonte, o formulário de referência da empresa, que fica disponível no site dela ou no próprio site da B3. Assim, a gente não depende de ninguém. A análise é feita com os dados oficiais, sem erro. Parte 3. Por que isso importa? Já entendemos o que é, como calcular, mas a pergunta que vale ouro é: e daí? Qual o impacto disso nos investimentos? Agora a conversa fica mais séria e interessante. O free float mexe com os investimentos de três formas principais. A primeira, e a mais óbvia, é na liquidez, que nada mais é do que a facilidade de comprar e vender. A segunda é que ele é critério para uma ação entrar e definir o peso dela em índices importantes, como o nosso Ibovespa. E a terceira é que ele funciona como um baita termômetro da governança corporativa da empresa. Vamos olhar cada um desses pontos com calma. Então vamos para a seção 4, o impacto na liquidez. Vamos a fundo no fator mais direto. Afinal, não adianta nada ter uma ação que se valoriza um monte se na hora H não dá para vender. Olha só esse comparativo que deixa tudo bem claro. Um free float baixo, tipo menos de 25% das ações do mercado, geralmente quer dizer o quê? Menor liquidez. Isso cria um spread maior, aquela diferença chata entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. Na prática, é um custo que a gente não vê, mas paga. Agora, um free float alto, acima de 60%, atrai peixe grande, os investidores institucionais, porque oferece mais liquidez, mais facilidade para negociar e spreads bem menores. A diferença é da água para o vinho. Quinta seção, o veredito da bolsa. Isso não é só uma impressão do mercado, viu? A própria B3 tem uma medida oficial para avaliar a relevância de uma ação e adivinha só? O free float é uma peça central nesse cálculo. Essa régua oficial é o Índice de Negociabilidade, ou simplesmente IN. Pensa nele como se fosse uma nota que a B3 dá para cada ação. E para calcular essa nota, ela olha o volume de negócios, a frequência com que a ação é negociada e, claro, o free float. É essa nota que vai decidir se uma ação entra ou não no Ibovespa e qual vai ser o peso dela lá dentro. Ou seja, um free float baixo pode simplesmente deixar uma empresa fora da principal vitrine da nossa bolsa.
E esse processo é vivo, tá? A composição do Ibovespa não é para sempre. Ela é reavaliada a cada 4 meses, usando como base justamente esse índice de negociabilidade. Por isso é tão importante ficar de olho no free float de uma empresa ao longo do tempo. Ele pode mudar e, com isso, impactar a importância daquela ação no mercado. E chegamos na nossa última parte, lições finais. Já passamos pela teoria, pelo cálculo, pela importância. Agora, vamos amarrar tudo num checklist prático para usar nas próximas análises. Então, para a gente fechar, o que fica de lição? Primeiro, sempre, mas sempre mesmo use dados oficiais. Segundo, entenda que a relação é direta. Mais free float geralmente significa mais liquidez. Terceiro, não esqueça do peso nos índices. Quarto, fique de olho em movimentos da empresa, como recompra de ações, porque isso pode diminuir o free float. E por último, uma dica de ouro. Saiba que existe uma regra, a Resolução CVM 160, que obriga as empresas a serem transparentes sobre tudo isso. E para a gente terminar, uma reflexão do mestre Warren Buffett. É muito melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso. Essa frase parece simples, né? Mas ela tem uma profundidade gigantesca e tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. E aqui está a conexão. O que faz uma empresa ser maravilhosa? Uma boa governança é um pilar fundamental. E um free float saudável é um sinal claríssimo dessa boa governança. Por quê? Porque mostra que o poder não está super concentrado e que a empresa valoriza ter vários tipos de acionistas. É um sinal de respeito com o minoritário, de compromisso com o mercado. No final das contas, analisar o free float é parte do trabalho de casa para encontrar essas tais empresas maravilhosas. E para continuar aprendendo a encontrar essas empresas na prática e a montar uma carteira previdenciária sólida, a dica é se inscrever no canal Top Dividendos. Lá tem muito mais conteúdo sobre o mercado de ações, teoria, prática e dá até para conhecer a carteira do canal. Fica o convite, um abraço e até a próxima análise.